Olá, leitores! Como vocês estão? Eu espero que estejam bem. Aqui é a Jaque e nesse vídeo eu vou falar sobre as leituras que eu terminei de ler no mês de junho. E foram leituras super especiais que eu tô ansiosa para comentar um pouquinho mais com vocês sobre cada uma delas. Começando então já pela leitura que eu fiz junto com as minhas amigas aqui da região do Lendo Livres, que foi Ela se chama Rodolfo, da Júlia Dantas, publicado pela DBA Editora. Esse livro eu li emprestado da Carol, eu vou deixar uma imagem aqui do livro para vocês. Foi uma leitura super legal, essa que eu fiz com as minhas amigas, principalmente pela discussão, né, que a gente teve depois, que acabou engrandecendo ainda mais a minha experiência de leitura. E eu gostei muito de ler a Júlia Dantas, de conhecer a literatura dela. Eu já tinha lido a Júlia Dantas pelas colunas que ela escrevia para o jornal Zero Hora há alguns anos. E eu gostava muito de ler os textos dela por lá. Então, quando eu vi que ela tinha também alguns romances escritos, eu queria ler, eu queria conhecer um pouco dessa literatura dela. E foi uma experiência de leitura muito gostosa de ler o Ela se chama Rodolfo. Nesse livro, acompanhamos um personagem chamado Murilo e ele se muda para uma nova casa depois de um afastamento de uma relação amorosa que ele tinha. E nesse novo espaço ele acaba encontrando uma moradora muito especial, que é uma tartaruga chamada Rodolfo. E essa tartaruga, ela pertence à antiga moradora do apartamento, que se chama Francesca, com quem o Murilo passa a se corresponder por e-mail. E a Francesca dá uma série de instruções para o Murilo de lugares, de pessoas com quem ele poderia deixar a Rodolfo. Então ele começa uma via sacra, dá para se dizer, pela cidade de Porto Alegre, passando por vários lugares, enfim, é assim uma história muito legal, um livro muito bonito, muito sensível, muito envolvente. Algo que eu gostei muito na obra da Júlia Dantas foi essa construção do personagem Murilo, como que ela foi abordando o jeito que ele leva a vida, os motivos para ele ser como ele é, a desilusão também dele com o mundo, ao mesmo tempo a capacidade dele de refletir, de ver beleza nas coisas, de se conectar com as pessoas. Então é um livro muito bonito, não só com as pessoas, mas com os bichinhos também. As cenas são muito legais, tem passagens belíssimas e, enfim, é um livro muito envolvente que eu recomendo que vocês deem uma chance em algum momento. E foi a primeira leitura que eu terminei de ler em junho. Depois eu terminei de ler o Antes do Baile Verde, nessa edição crítica do professor Newton Rezende, publicada pela editora UFAL. Essa edição crítica, então, tem todo o trabalho de tese do professor Newton, adaptado para o livro, e também tem os contos do Antes do Baile Verde, com as análises do professor Newton. Foi, assim, muito especial eu fazer essa leitura. Inclusive tem resenha já aqui no canal do Antes do Baile Verde. Eu li alguns contos aqui e alguns na minha edição de todos os contos da Lígia, que tá aqui atrás. E foi muito legal, e depois eu acabei conseguindo terminar de ler alguns outros textos que tem nessa edição aqui, que falam sobre a obra Antes do Baile Verde. O professor Newton faz meio que uma biografia desse livro, analisa os contos, a simbologia, principalmente as alterações que a Lígia foi fazendo nesses contos ao longo do tempo, já que ela revisava as obras sempre que possível. Ela era muito inteligente e determinada, sempre a escolher as melhores palavras de forma a alcançar os efeitos que ela desejava nos leitores. Então, Lígia, deusa maravilhosa, né? E aqui o professor Newton faz um trabalho belíssimo à altura, sabe? E fiquei muito feliz de conseguir terminar de ler alguns capítulos desse livro que eu não tinha lido numa outra vez, que eu já tinha pego ele. E agora eu consegui terminar essa leitura e foi muito especial. Foi a leitura de maio do Labaredas, eu terminei no início de junho as leituras extras desse livro, os capítulos extras. E foi muito legal, eu recomendo, vou deixar aqui na descrição o link para o meu vídeo do Antes do Baile Verde, certo? Outra leitura que eu terminei no mês de junho foi O Quarto Alemão, da Carla Maliandi, publicado pela editora Moinhos, com tradução do Sérgio Caran.
Eu sou parceira da Moinhos em 2023, então eu recebi esse livro da nossa parceria e eu fiquei muito feliz de ler essa obra. Eu devorei esse livro da Carla Maliandi, eu fiquei apaixonada pela escrita dela. Assim, que livrinho gostoso, sabe? E esse livro poderia estar naquela minha lista de livros curtos para ler em um dia, de livros curtos para sair de uma ressaca literária. Então foi incrível fazer essa leitura. Eu ainda estou elaborando, porque como eu devorei, eu tive que depois parar para pensar em tudo que tinha se passado aqui nessa história, fazer algumas anotações. Eu quero fazer uma resenha sobre esse livro lá pro Instagram, um texto pro Instagram. E a Carla Maliandi, ela é uma escritora argentina. Nesse livro, ela vai contar a história de uma personagem que larga tudo em Buenos Aires e viaja para a Alemanha e para uma cidade que era conhecida da sua infância, quando os pais dela se exilaram na Alemanha por causa da ditadura militar na Argentina. Então ela retorna sozinha para aquele lugar da sua infância, se instala num quarto alugado numa casa de estudantes, o quarto alemão, e acaba vivendo uma série de experiências bem fantásticas e algumas até muito assustadoras. Eu tava lendo esse livro num sábado à noite e eu não queria parar de ler. Daí, num determinado momento, eu tive que parar porque eu comecei a ficar com medo da história. E foi muito legal, foi muito boa essa experiência. Esse livro tem um final magnífico, que eu achei, assim, incrível, sedutor. Então, é um livro bom do início ao fim. Foi uma das melhores leituras que eu fiz no mês de junho, que foi um mês de leituras muito boas. Então, fica essa recomendação do Quarto Alemão. Outro livro que eu terminei em junho foi O Ninguém Quis Ver, da Bruna Mitrano, publicado pela Companhia das Letras. Eu também recebi esse livro da parceria com a companhia. E que livro bonito, sabe? A Bruna Mitrano, ela tá naquele livro 29 Poetas Hoje. E eu escutei ela num podcast um dia e gostei muito de ouvi-la. Aí, num outro momento, eu vi que ela ia dar um curso pela Casa das Rosas, chamado Escritas Fora do Centro. Aí eu me inscrevi, eu amei o curso. E agora ela lançou esse livro de poemas. E eu fiquei muito feliz de fazer essa leitura assim que chegou. Eu já quis começar a ler esses poemas. E eu ainda tô lendo esses poemas. Na verdade, eu tô dando como concluída em junho essa leitura, mas eu não sei se ela tá concluída mesmo. As palavras, elas parecem se encaixar nos lugares e nos sentidos. As imagens dos poemas se conformam muito nítidas na nossa mente, tem peso e tem leveza, e esses poemas acabam construindo um lugarzinho dentro de nós. Então eu recomendo essa leitura para vocês. Eu acho que a Bruna Mitrano, ela expressa bem algumas questões da nossa contemporaneidade, e a arte dela nesses poemas é admirável. Eu quero muito que vocês leiam Bruna Mitrano. Vou ler um poema da Bruna Mitrano, então, que tá aqui no livro Ninguém Quis Ver, que se chama 1995. Aos 10, com as amigas, comparando os primeiros pelos da virilha e comendo calango assado na bacia de lavar bebê, era ainda a Rua 4, a rua sem nome, de terra já tarde, mas nem tanto, pros garotos que lambiam nossas coxas. Numa casa sem emboço, com fachada de cal verde e calçada onde amontoavam tijolos. Muro que nunca seria erguido, abrigo para pequenos animais que brincávamos de matar, porque éramos crianças sem coração, porque éramos crianças de barriga vazia. Eu fiquei muito impressionada, de verdade, com esse livro. Ninguém Quis Ver, da Bruna Mitrano. Leiam. Outra leitura que eu fiz no mês de junho foi dessa zine lindinha da Monique Malcher, que é uma escritora que eu admiro muito, paraense, pesquisadora de quadrinhos, de literatura, antropóloga, artista plástica, escritora maravilhosa. Então a Monique tem um currículo incrível e essa zine, ela fez tudo, é um processo artesanal, ela faz cada parte, cada texto, cada desenho, cada colagem, ela imprime, ela costura. Fala sobre saúde mental, sobre sentimentos, sobre acolhimento, sobre arte, sobre escrita, sobre o poder das palavras. Eu fiquei muito feliz de ler essa zine da Monique. Eu também terminei de ler no mês de junho o Pessoas Normais, da Sally Rooney.
com tradução da Débora Landesberg, pela Companhia das Letras, que eu vou deixar aqui a imagem do livro, da capa do livro, porque eu li no Kindle. Já fazia um tempo que eu queria conhecer a escrita da Sally Rooney. Leitoras que eu me identifico amam, e outras leitoras que eu me identifico também não acharam nada demais no livro, mas eu posso dizer que fui fisgada pela leitura logo que comecei a perceber e compreender um pouco dos personagens, um pouco do porquê que agiam como agiam e das suas ações, dos seus sofrimentos, né, da sua história. Então eu acredito que a autora foi muito feliz na construção do Connell e da Marianne. Eu fiquei tocada, me identifiquei com muitos problemas e mazelas pelas quais eles passam na história. E em alguns trechos me senti verdadeiramente desesperada e fazia tempo que isso não acontecia numa experiência de leitura. Eu acho que desde a tetralogia napolitana, que o livro não me causava, sabe, um desespero como Pessoas Normais me causou. Então eu precisei de um tempo para processar, para depois seguir na leitura. E eu quero pensar mais sobre a minha leitura de Pessoas Normais, escrever um pouco mais sobre essa experiência, mas foi uma leitura de junho que me impressionou, assim. Eu até tava esperando que talvez não desse certo, eu e a Sally Rooney, talvez a gente não conseguisse se acertar, e não é que deu certo, sabe? Eu gosto de conhecer autoras que são da minha geração, que são dessa fase dos 30 e poucos anos. E a Sally, ela é uma escritora irlandesa, então, e eu gostei muito de conhecer como que ela retrata essa nossa geração também. Então foi uma experiência muito boa. Eu quero ler os outros livros dela agora. Outro livro que eu terminei de ler no mês de junho foi Nick e Charlie, da Alice Oseman. Na verdade, esse livro eu ouvi, foi um audiobook que eu recebi da parceria com a Companhia das Letras. Esse livro, ele é publicado pela Seguinte, tem no formato e-book e no formato audiobook também, com tradução do Guilherme Miranda. Eu gosto muito da história. As HQs Heartstopper foram uma experiência linda de leitura que eu li emprestados da Josi, uma companheira de leitura também. E agora eu tive a oportunidade de solicitar, então, esse e-book da companhia que eles ofereceram em junho, no mês do orgulho. E aí eu escolhi esse e-book. Eram obras queer, né? E eu acabei escolhendo esse da Alice Oseman, que conta uma fase na vida do Nick e do Charlie, uma fase do relacionamento deles, um relacionamento que tem as suas complexidades, que tem as suas dificuldades, e ao mesmo tempo, ai, que texto cheio de beleza. Eu fiquei assim com o coração quentinho de conseguir ouvir esse audiobook. Eu terminei de ouvir essa semana e foi maravilhoso, sabe? Eu gostei muito dessa leitura. Assim, é uma leitura simples e ao mesmo tempo tem uma delicadeza, tem algo de lindo e de belo e de singelo ali, e que vale a pena conhecer as obras da Alice Oseman. Me contem aqui se vocês já leram as HQs do Heartstopper e não esqueçam de deixar um joinha, por favor, ajuda muito. E a última leitura que eu vou citar nessa lista de leituras de junho foi Orlando, da Virginia Woolf, com tradução do Tomás Tadeu, publicado pela Editora Autêntica. Esse livro, então, é o livro do mês do Labaredas, do mês de junho, que vamos discutir no dia 2 de julho, hoje, né, o dia que esse vídeo vai ao ar. Foi uma leitura maravilhosa. Eu já tinha lido Orlando há uns 4 anos, e nessa releitura eu pude mergulhar novamente na obra da Woolf de um jeito que eu gosto muito, dessa vez mais atenta às ironias, ao humor, à sátira bem elaborada, tanto a história como a biografia tradicional, quanto ao seu tempo, quanto às tradições que vinham da era vitoriana, ao mesmo tempo que ela faz essa grande declaração de amor a Vita Sackville West. Em alguns momentos ela também comete pequenas maldades com a Vita aqui nesse livro. Então é uma obra belíssima. Vai ter resenha sobre Orlando aqui no canal, onde eu vou falar um pouco mais sobre a obra. Mas aqui a Virginia, ela mexe com a passagem do tempo, longe de ser o tempo cronológico, o tempo do relógio, é um tempo subjetivo, é o tempo interior que ela retrata aqui. São mais de 300 anos de história que correspondem a 36 anos da vida da nossa personagem Orlando. E foi muito divertido fazer essa releitura, eu dei muita risada com esse texto.
Então, nessa obra a gente acompanha essa personagem chamada Orlando por 300 anos, as transformações pelas quais ela passa ao longo do tempo. Orlando é uma personagem múltipla, complexa, repleta de sonhos e seguranças, com muito amor pela leitura, pela poesia, pela escrita. E junto disso a gente acompanha a história da Inglaterra que vai se desenrolando, vai mostrando mudanças nas cidades, novas tecnologias, reinados, costumes, enfim, leitura maravilhosa. Esses foram os livros que eu terminei no mês de junho e eu espero que vocês tenham gostado. Me digam aqui o que vocês leram em junho, se vocês gostaram das minhas leituras, se vocês tiverem alguma pergunta, comentem comigo aqui nos comentários. E é isso, um abraço e até o próximo vídeo.